Principal destaque da noite: negociações tensas com o Irã. O premier israelense Benjamin Netanyahu vai a Washington esta semana para conversas com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Com o Irã no topo da pauta, Netanyahu, que diz que qualquer negociação com Teherã não pode se concentrar apenas na questão nuclear, mas também precisa abordar o programa de mísseis balísticos do Irã e sua rede de aliados regionais. Esses são termos que o Irã já rejeitou. Aurel Osran, correspondente sênior no Oriente Médio, traz mais informações. Enquanto EUA e Irã se preparam para uma nova rodada de negociações nucleares. O premier Netanyahu irá a Washington nesta semana para se reunir com o presidente dos US, Trump, e discutir negociações com o Irã, informou seu gabinete. O gabinete do primeiro-ministro diz, abre aspas, o primeiro-ministro acredita que quaisquer negociações devem incluir restrições aos mísseis balísticos e o fim do apoio ao eixo iraniano. O regime já usou mísseis contra outros países no Oriente Médio. Os Estados europeus também são ameaçados pelo alcance desses mísseis. O Líbano não pode exercer sua soberania por causa da presença do exército do Hezbollah, financiado pelo Irã, em seu próprio território. Esse também é o caso no Iêmen e no Iraque, sob Seul 2. Netanyahu estava originalmente programado para estar em Washington na próxima semana, mas a reunião foi antecipada a pedido de Netanyahu. Provavelmente indica preocupações de Israel sobre as negociações entre EUA e Irã. Outra possibilidade é que Netanyahu não queira estar em Washington durante a reunião do Conselho de Paz de Gaza na próxima quinta-feira. Voltando a Oman, autoridades dos EUs e do Irã tiveram conversas indiretas em Mascate na sexta-feira, focadas apenas no programa nuclear iraniano. O ministro das Relações Exteriores de Teherã, Abbas Araghchi, disse que seu país não abriria mão do direito de enriquecer urânio. O enriquecimento é importante, mas além disso é mais importante que a República Islâmica do Irã prove que não recebe ordens de ninguém, não aceita a dominação de ninguém. O poder do Irã está em sua capacidade de resistir à intimidação, à hegemonia e à pressão dos outros. Eles têm medo da nossa bomba atômica, mas nós não estamos buscando uma bomba atômica. Nossa chamada bomba atômica é o poder de dizer não às grandes potências. O presidente Trump disse que as conversas foram, abre aspas, muito boas e que mais estavam planejadas para o início desta semana. O Irã parece querer muito um acordo. Queremos ver qual é. Acho que é possível chegar a um acordo. É preciso se posicionar. Temos tempo e já esperamos bastante. E nós não temos pressa. Não é só os EUA que não têm pressa. Os iranianos também querem ver as negociações se estenderem o máximo possível. Mas caberá ao governo Trump determinar em que ponto as negociações deixam de ser construtivas e como escolherá agir. Para mais informações, estou com nossa correspondente sênior do Oriente Médio da I-24, Aurel Osran, para falar sobre Yaki Dayan, ex-cônsul israelense em Los Angeles. Senhores, obrigada por estarem conosco no resumo desta noite, Yaki. Você ouve do presidente dos EUANES, ele diz, as negociações estão indo bem e precisamos mantê-las. O gabinete do primeiro-ministro de Israel afirmou que o regime iraniano não é confiável para cumprir promessas. Afinal, o que está ocorrendo entre Washington e Jerusalém? Eles estão alinhados sobre como seria um bom acordo com o Irã? Olha, a perspectiva de Israel é que o Irã está em seu ponto mais baixo. E você tem um compromisso com os manifestantes que foram massacrados no Irã. Então, este é o momento certo para derrubar o regime em Teherã. No entanto, você sabe se o presidente Trump vai chegar a algum tipo de acordo? Qualquer acordo precisa incluir não apenas o enriquecimento de urânio, mas também os representantes, parar o apoio aos representantes e também aos mísseis balísticos. Esses elementos precisam ser incluídos em qualquer acordo futuro. Agora, Netanyahu está viajando para Washington, D.C., porque ele tem uma conexão muito boa com o presidente Trump, eles são muito próximos, e ele quer deixar claro que Israel está lá. E qualquer coisa sobre os mísseis balísticos, se não estiver incluída no acordo, Israel se sente livre para agir sozinho contra os mísseis balísticos. Então, qualquer acordo que não inclua os mísseis balísticos não será vinculativo para Israel, porque é uma ameaça existencial para Israel. Mas eu acho que eles estão alinhados e as negociações estão muito próximas.
E o fato de Netanyahu ter pedido uma reunião no sábado e estar conseguindo uma reunião na quarta-feira mostra o quão próximas são as relações entre os dois líderes. Então, é uma boa conexão. E ele quer pular os mediadores. Netanyahu quer pular os mediadores, ou seja, Witkoff e Jared Kushner, e falar diretamente com o próprio presidente. Com certeza, muitas coisas interessantes podem acontecer nos próximos dias, especialmente com o primeiro-ministro indo para Washington. Ariel, o que realmente ocorre nas conversas entre Irã e Estados Unidos? Elas terminaram sexta-feira e disseram que retomariam no início da semana. Há novidades sobre os próximos passos? Não houve nenhum anúncio oficial sobre o momento ou até mesmo o local das conversas. Espera-se que provavelmente aconteçam novamente em Oman. Mas, no fim das contas, como costuma ser com os iranianos, a primeira reunião não foi realmente de conteúdo, mas sim discussões sobre como realizar as conversas. Qual seria o escopo das negociações, o que elas vão incluir, o que elas não vão incluir. E esse é mais um dos táticas do Irã para realmente estender e prolongar as negociações o máximo possível. Essa é a estratégia deles para manter essas conversas por mais tempo, na esperança de que surjam algumas condições no terreno que mudem e melhorem a própria posição deles. Isso permitirá que eles se retirem das conversas ou acusem os Estados Unidos de se retirarem, mas para salvar as aparências. Então, a questão é, por quanto tempo o governo Trump vai permitir que essas conversas aconteçam? Agora, de acordo com Amish Stein, do nosso canal em hebraico, ele está informando que os americanos fizeram uma exigência aos iranianos para que já venham para a próxima reunião, com conteúdo, com pontos sobre o que eles estão dispostos a ceder e o que não estão dispostos a ceder. Not more. Chega de conversas sobre as conversas, mas realmente mergulhar no conteúdo. E isso indicaria que a paciência em Washington não é infinita e eles estão traçando um limite. Eu imagino que a data oficial desse limite será discutida na reunião entre o primeiro-ministro Netanyahu e o presidente Trump, mostrando total alinhamento, como Yaki descreveu. Mas, no fim das contas, isso indica que, para Washington, essas conversas não vão continuar indefinidamente. Ariel está certo, o prazo é crucial, mas mesmo assim não existe mais status quo agora. Quero dizer, nada está parado agora só porque há negociações. Os americanos estão aumentando a pressão militar que eles têm, estão aumentando a pressão financeira que eles têm, eles estão aumentando as operações dentro do Irã. Então não existe mais status quo agora, não há interrupção de todas as operações que os americanos estão conduzindo. Quero dizer, eles estão aumentando tudo a cada dia, então o tempo também joga a favor deles. Mesmo assim, Ariel está 100% certo. O prazo é crucial para essas negociações. Vamos ouvir agora a perspectiva do Irã sobre o que está acontecendo nessas negociações. Recebemos o Dr. Meir Javedanfar, professor iraniano da Universidade Reichman. Dr. Javedanfar, o Irã afirmou que não negociará mísseis balísticos, capacidades defensivas ou representantes terroristas, considerando esses pontos inegociáveis. Então, isso é mais uma mensagem para o próprio público iraniano ou realmente está moldando as perspectivas dessas conversas com os Estados Unidos? Por favor, permita-me acrescentar o enriquecimento zero. Isso também já foi descartado pela República Islâmica do Irã. Eles não vão aceitar isso, nem aceitariam que o urânio enriquecido fosse enviado para fora do Irã. Então, vamos acrescentar isso à lista de coisas que você acabou de mencionar sobre o que o Irã não está disposto a aceitar. Acho que, por enquanto, é só uma postura. Temos que esperar para ver o que acontece nas negociações, temos que ver o que os americanos vão oferecer para eles. A República Islâmica está sob pressão, mas está disposta a esperar o tempo que for necessário. Está sob pressão porque a economia está afundando ainda mais enquanto falamos. A moeda iraniana está desvalorizando ainda mais. Está caindo em um ritmo mais rápido, o que aumenta a inflação ao elevar o custo das importações. Isso, em teoria, pode aumentar a probabilidade de distúrbios internos. Mas, como vimos nos últimos distúrbios, que começaram em 28 de dezembro, o regime iraniano está disposto a usar força máxima para matar o maior número possível de iranianos, sem qualquer impedimento ou preocupação com o número de vítimas, a fim de manter a estabilidade do regime. Então, por esse motivo, apesar do fato de que o regime está sob pressão econômica, ele está disposto a esperar porque não quer ceder demais aos americanos.
Ele não quer parecer que está com pressa para chegar a um acordo com os Estados Unidos, e essa é a postura que eles estão adotando publicamente. Precisamos aguardar para ver o que os americanos vão oferecer nas negociações e até onde os iranianos estarão dispostos a ceder. Você disse que o Irã não tem pressa. Muitos acham que eles querem estender as negociações o máximo possível. Mas quando se trata da influência que o governo dos Neo tem sobre Teherã nessas negociações? Que influência o governo Trump tem? Você mencionou que estamos falando do Irã. A influência baseada em raciocínio lógico não necessariamente corresponde às decisões reais que o regime vai tomar no final das contas. Então, quando se trata dessas negociações, como os EUA podem realmente usar isso para influenciar o Irã e algumas das decisões irracionais do regime? Eles são muito racionais, Nicole. Eles são muito racionais porque o objetivo final do regime não é o bem-estar dos cidadãos iranianos. Se fosse, o Irã poderia ter tido uma função nuclear, um programa nuclear, há 2 décadas. Vamos apenas olhar para os Emirados Árabes Unidos. Eles compraram 2 reatores da Coreia do Sul. O povo dos Emirados Árabes Unidos está aproveitando a energia nuclear sem nenhuma das sanções que o Irã está sofrendo. O regime está fazendo essas coisas porque está considerando seus próprios interesses, ele coloca seus próprios interesses acima de todos os outros. E, por enquanto, o Ayatollah Khamenei quer garantir que concessões não sejam feitas tão cedo, porque isso poderia ser interpretado como um sinal de fraqueza. Agora, que tipo de influência os americanos têm? Eles têm influência econômica. Eles acabaram de impor uma série de sanções, novas sanções contra empresas chinesas e outras empresas que ainda fazem negócios com o Irã. Eles melhoraram, eles aumentaram suas forças militares ao redor das fronteiras do Irã. Essas coisas preocupam a República Islâmica, mas nenhuma delas representa uma ameaça existencial à sua estabilidade. Porque vamos supor que os americanos bombardeiem o Irã, em caso de guerra. Não é possível derrubar um regime só pelo ar. São necessárias forças terrestres, como na queda de Saddam Hussein. E como foi o caso com Bashar al-Assad, levou 10 anos, mas no final foram as forças terrestres de al-Jolani com apoio turco que derrubaram Assad. Não existe nenhuma força terrestre perto ou dentro do Irã que possa derrubar o regime do Ayatollah Khamenei neste momento. Então, nesse sentido, sim, existem formas de pressão, mas nenhuma delas representa uma ameaça existencial. Portanto, o regime pode agir com calma. Qual é o risco de um erro de cálculo, já que essas negociações continuam? Porque a retórica, as palavras agressivas vindas do regime, continuam aumentando. Qual a chance dessas negociações evitarem uma escalada regional? Não sabemos. Sinceramente, acho que nenhum lado quer guerra. Nicole, você sabe, presidente Trump, muitos iranianos estão muito decepcionados com ele porque ele está dando legitimidade ao regime ao realizar conversas e não atacou. Ele disse a eles que a ajuda está a caminho. Ele disse a eles a ajuda está a caminho. Onde está? Acho que no dia 23 de janeiro ele disse que a ajuda estava a caminho, mas nada do presidente Trump. O povo do Irã ainda está esperando e há muita raiva dentro do Irã. Vou te falar, Nicole, o maior erro é eles fazerem um acordo e liberarem o programa nuclear e de mísseis. Não estou ansioso por esse acordo. Sobre a ajuda aos representantes, isso é mais difícil de verificar. Um acordo vale o quanto pode ser verificado. É muito mais difícil verificar como o Irã apoia representantes. O programa de mísseis, assim como o nuclear, é muito importante para nós. E em Israel temos o direito de nos preocupar que essa questão seja ignorada. Porque se for, então estaremos diante de outra guerra contra o Irã, talvez no próximo ano ou no seguinte. Porque eles estão prestes a aumentar a produção de mísseis e a quantidade que vão produzir pode representar uma ameaça muito, muito séria para a nossa economia na próxima guerra. Porque você precisa ter um número enorme de sistemas antimísseis que custam uma fortuna para parar esses mísseis. Então, quanto mais mísseis eles tiverem, maior será a ameaça. Prazer tê-la conosco hoje na I24 News em inglês, doutora Mayer Javedan, para ouvir sua perspectiva sobre as negociações em andamento.